Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, se você não tem acompanhado os estudos. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, vamos ler do 12 ao 27. Primeira João 2, do 12 ao 27. Diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Senhor, obrigado, Deus, por essa porção da tua palavra. Te peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que o teu Espírito esteja sobre nós, nos ensinando, nos exortando, nos edificando, Senhor, por meio da tua palavra. Aperfeiçoa-nos, Senhor, que nós possamos ser filhos melhores para ti, por causa da operação da tua palavra na nossa vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre o segundo teste, né? A segunda característica do verdadeiro cristão. Como nós estamos vendo desde o início, João está aqui lutando contra falsos ensinos, contra falsos mestres que estavam circulando na igreja naquele tempo. Isso aqui já é João no final da sua vida, escrevendo para igrejas que eram nos lares, que aconteciam nas casas. Então ele estava preocupado com essas heresias e com esses falsos ensinos que estavam sendo introduzidos nas casas, nessas igrejas, por conta de falsos mestres. Então ele passa a ensinar a essas igrejas, a esses irmãos, esses que ele chama de filhinhos, ele como sendo o supervisor dessas igrejas, ele escreve a esses irmãos com o intuito de dar a eles
ferramentas para identificar aqueles que são falsos mestres, aqueles que não estão trazendo os ensinos de Cristo. E de lambuja, né, como bônus, você recebe também um parâmetro para você avaliar a sua própria vida. Então, ele trabalha com 3 testes ao longo dessa carta. Nós já vimos o primeiro teste, que é o teste... Qual é o primeiro teste, gente? Teste moral, me perdoe. O primeiro teste que nós vimos foi o teste moral. Ele vai falar da maneira como essas pessoas se comportam. Olhando para a maneira como elas vivem, como elas agem, a gente, então, tem como testar. O que ele diz? Verso 5 do capítulo 1, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nós vimos que luz aqui está fazendo alusão à santidade de Deus. Deus é santo e não há nele nenhuma mancha, nenhuma treva, nenhum pecado. Então, ele vai dizer que se aquele que diz que tem comunhão com Deus, aquele que diz que é cristão e que é servo de Deus, mas anda nas trevas, ele está mentindo. Esse é o teste moral. Você olhando a maneira como a pessoa vive, você consegue saber se ela está realmente em comunhão com Deus ou não. É uma vida completamente infalível a vida do cristão? Não, nós também vimos isso, que João tem uma preocupação aqui de não trazer um fardo sobre os seus liderados, no sentido de que, eu pequei, então eu não sou de Deus, eu não tenho comunhão com Deus. Ele vai dizer, sim, nós pecamos. No verso 10 do capítulo 1, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, o cristão verdadeiro, mesmo sendo um cristão verdadeiro, ele vai pecar, ele vai cometer pecados. Então ele começa o capítulo 2 dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então esse foi o primeiro teste que João trouxe na carta, o teste moral. A maneira como a pessoa vive diz se ela realmente tem comunhão com Deus ou não. Isso serve para nós avaliarmos os mestres e sabermos se eles são mestres vindo da parte de Deus, mas isso também serve para nós fazermos uma autoavaliação e verificarmos como anda a nossa vida e verificarmos se nós não estamos nos enganando por estarmos frequentando uma igreja achando que somos crentes, que somos verdadeiramente convertidos. O segundo teste, nós vimos na semana passada, que foi o teste da comunhão. Ele vai dizer, no verso 7 do capítulo 2, amado, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo. Ele está falando aqui sobre o amor. Verso 9, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, na verdade ele está onde? Nas trevas até agora. Então nós vimos que um outro teste para nós sabermos se alguém é um verdadeiro mestre vindo da parte de Deus e se é um verdadeiro cristão, um teste para nós avaliarmos a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com os irmãos. Se nós não amamos o nosso irmão, se nós odiamos o nosso irmão e carregamos isso com tranquilidade, se isso não é algo que traz um peso para nós estamos nas trevas até agora. Esse foi o segundo. E hoje nós vamos entrar, então, no terceiro teste. Mas antes de nós entrarmos nesse terceiro teste, eu queria ver com vocês uma preocupação que João teve aqui, a partir do verso 12 do capítulo 2. Ele está trazendo aqui, irmãos, ensinamentos, e é uma característica da escrita de João. Ele traz os ensinamentos com contrastes. Ele vai falar de luz e trevas, ele vai falar de verdade e mentira, ele trabalha com opostos. Nas cartas de Paulo, nas cartas de João e no Evangelho de João, é tudo preto ou branco. É ou não é? Quando você vai para as cartas de Paulo, por exemplo, Paulo traz as nuances, né?
de que nós somos cristãos, mas nós vamos pecar, nós vamos falhar, e há perdão e tal, mas embora nessa pequena parte aqui do início do capítulo 2, seja um momento onde João vai falar disso, no geral dos ensinos de João, são ensinamentos preto ou branco. Se você não se encaixa perfeitamente nesse quadro, você está no outro quadro, ou seja, se você não está perfeitamente na luz, você está nas trevas. E ele tem noção de que isso pode ser algo prejudicial. Então, aqui do verso 12 até o verso 14, ele vai trazer de novo um lenitivo, ele vai trazer de novo uma comunicação para aqueles que ele está escrevendo a carta. Ele vai dizer para eles: olha, filhinhos, eu escrevo para vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Ele está dizendo: olha só, essa carga que eu estou colocando aqui, esses ensinamentos, esse peso que eu estou colocando aqui, não é por sua causa, eu não estou preocupado com vocês, eu sei que vocês são cristãos, eu sei que vocês são crentes. O que ele está querendo, ele está dizendo: eu escrevo isso por causa dos falsos mestres. Eu quero que vocês conheçam os falsos mestres. Então ele vai dizer que: pais, escreva vocês porque conhecem aquele que desde o princípio, que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Aí de novo: pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Então ele está dizendo: olha, eu conheço vocês, eu sou o pastor de vocês, eu conheço vocês. Então eu não quero que vocês se sintam acusados por essa escrita, eu não quero que vocês se sintam condenados por a maneira que eu estou escrevendo. A minha preocupação, é o que João está dizendo, a minha preocupação é com os falsos mestres. Então ele é uma preocupação pastoral de João aqui, para poder deixar os irmãos tranquilos, sem uma condenação, sem dar ocasião ao diabo, porque essa palavra diabo significa acusador. Então existem momentos nas escrituras que o próprio inimigo pode se aproveitar e dizer: olha, Guilherme, você está se enganando, sai dessa, mete o pé dessa igreja porque você não é crente não, tá? Você está só aí fazendo um teatro, mas eu e você sabemos que tu não é crente. E a gente pode travar esse diálogo com o inimigo. Então João tem essa preocupação pastoral. Do verso 15 até o verso 17, nós temos aqui um complemento do ensinamento do segundo teste. Porque eu falei o quê? O segundo teste é o teste da comunhão, é o teste do amor. Você ama o seu próximo. Se você ama o seu próximo, você está na luz. Se você não ama o seu próximo, você está nas trevas. Então esse é o tipo de amor que Deus aprova: o amor por Deus, amor pelo Senhor Jesus e amor pela igreja, amor pelos irmãos. Mas existe um outro tipo de amor que Deus não aprova. Embora João vai dizer mais à frente, lá no capítulo 4, que Deus é amor, não é qualquer amor. Então ele vai advertir aqui no verso 15 ao verso 17 sobre uma forma negativa de amor, um amor que Deus não aprova. Ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Guilherme, que mundo é esse que ele está falando? Eu conheço um rapaz que ele, quando era pequeno, ele foi criado em berço evangélico, filho de pastor, que ele passou a infância dele toda aterrorizado, porque ele achava que ele não podia ter amigos na escola que não fossem da igreja, porque ele lia esse versículo e dizia: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então ele ficava apavorado, e quando tinha os amiguinhos que queriam jogar bola, ele ficava desesperado, porque ele falava: não posso ter amizade com esse cara, não posso ter relacionamento com essa pessoa. Mas não é isso, irmãos. O mundo aqui que João está falando é o sistema mundano de se viver,
é em contraposição ao reino de Deus. Nós temos o reino de Deus e nós temos o mundo, como sistemas de valores, como maneiras de ver, como maneiras de se relacionar com Deus. Então, quando ele diz aqui, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, está dizendo para nós não amarmos as coisas que o mundo valoriza. Um mundo no sentido de um sistema oposto ao reino de Deus. Ele vai esclarecer isso no verso 16, porque tudo que há no mundo, e aí o que é? O que há no mundo? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então está explicado. O mundo que valoriza os desejos da carne. Basta você andar por qualquer lugar hoje em dia e você vai ver o quanto o mundo valoriza as coisas da carne. O quanto os seres humanos estão sendo cada vez mais estimulados a uma vida de prazer, uma vida de atender às suas necessidades. Seja quem você é, faça o que lhe dá prazer, faça o que lhe dá alegria. Esse é o sistema mundano. Então é isso que não procede do Pai, é isso que nós não devemos amar. Nós vivemos nesse mundo, nós precisamos e devemos nos relacionar com as pessoas desse mundo, porque senão como nós vamos pregar o Evangelho? De que maneira nós vamos anunciar o amor de Deus e testemunhar o amor de Deus, se nós, não, a palavra de Deus diz que eu não posso amar o mundo, então eu tenho que me afastar, vou virar um monge, vamos criar algo lá em cima, lá no morro, na Serra do Madureira ali, e vamos criar uma fortaleza e vamos ficar todo mundo lá dentro, isolados do mundo. Já fizeram isso na história, gente, não vamos estar inventando nada, e não adianta, o pecado está dentro de nós, a gente pode viver sozinho numa caverna, eu te garanto que o pecado vai estar lá dentro de nós, nos assediando. Então, é sobre isso que ele está falando, ele traz então uma maneira negativa de amor. Deus é amor? É amor. Nós devemos amar o próximo e amar os nossos irmãos? Sim, mas nós devemos amar o sistema mundano de vida? Não. Nós devemos ter prazer e estar acomodados ao modo de vida desse mundo? Não. Nós devemos querer as mesmas coisas que todo mundo quer? Não. Nós devemos ter os mesmos sonhos que todo mundo tem? Não. É isso. Isso é um ponto importante, irmãos. Porque nós vivemos tempos que as coisas estão confusas. E a gente conversa com irmãos e a gente vê quais são os desejos que nós temos para os nossos filhos, por exemplo. Se nós dissermos o que nós queremos para os nossos filhos, o que nós planejamos para os nossos filhos e o que nós entendemos que seria sucesso para os nossos filhos, se nós conversarmos com qualquer outra pessoa, seja ela ateu, espírita, umbandista, o que for, vai estar bem parecido. Aquilo que a gente quer para os nossos filhos é mais ou menos parecido com aquilo que qualquer outra pessoa desse mundo quer para os seus filhos. Então, esse é um ponto importante para a gente meditar. O que a gente quer? O que a gente valoriza? Será que nós estamos amando as coisas que há no mundo? E isso é uma reflexão que cada um deve fazer de si. O que João está dizendo aqui é que existe um amor que Deus aprova e existe um amor que Deus desaprova. E agora, a partir do verso 18, nós entramos definitivamente no terceiro teste. Qual é o terceiro teste? É o teste doutrinário. O primeiro teste é o teste moral, de que maneira essas pessoas se comportam. Se elas andam nas trevas, então elas não podem ter comunhão com a luz. O segundo teste é o teste da comunhão. Se você odeia o seu irmão, você não está na luz, você está nas trevas. E o terceiro teste é o teste doutrinário, verso 18. Filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido,
Por isso, sabemos que é a última hora. Primeiro, o que ele quer dizer aqui com última hora? Todas as vezes, irmãos, que nós lemos nas Escrituras, últimos dias, última hora, fim dos tempos, todo autor bíblico, quando fala disso, ele está falando exatamente desse período de tempo que há entre a ascensão de Cristo e a sua volta. Quando Jesus vem, ele inaugura o reino de Deus. E ele faz a sua obra, completa e consuma a sua obra, e é assunto aos céus. Ele volta para o Pai, para o lugar, para a glória que ele tinha antes da encarnação. Então, a partir dali, está inaugurado o fim dos tempos. Irmãos, nós estamos vivendo o fim dos tempos desde quando Jesus voltou para os céus. É dessa maneira que os autores bíblicos encaram. Percebam que a gente fica com uma ansiedade, né? Ai, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Esse sentimento é o mesmo que os irmãos tinham lá, que João tinha. João, que conheceu Jesus, estava vivo aqui nesse momento. Ele tem essa sensação, Jesus está voltando. Temos dois pontos importantes aí para pensar. Primeiro, quando se fala de última hora, é esse período inteiro. Então, não é dizer que, Jesus está às portas. Ele está às portas desde sempre. Esse é o sentimento que João tem aqui. Esse é o sentimento que Pedro tem na sua carta. Esse é o sentimento que Paulo tem na sua carta. O que isso diz para nós é o seguinte: nós temos que estar sempre prontos, sempre desejosos, sempre ansiosos pela volta de Cristo. Mas se nós olharmos ao nosso redor e ficarmos tentando adivinhar, né, quando Jesus volta, vamos sempre falhar. Já tiveram pessoas na história que fizeram isso. Há denominações que se intitularam, né, que foram formadas ao redor desse ensinamento, de tentar afirmar quando Jesus voltaria, mas não compete a nós. O nosso trabalho é vivermos como se Jesus estivesse às portas. Mas a gente não sabe quando isso é. A última hora é um sentimento que está no coração de todo crente, desde aquela época. Nós temos guerras desde aquela época. Nós temos pragas, pestes, desde aquela época. Nós temos todos os tipos de sinais acontecendo desde aquela época. Por quê? Porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. Mas esse fim dos tempos é algo que a gente não sabe quando vai passar. Mas ele está então dizendo que vivemos o fim dos tempos, e ele fala: vocês ouviram que o anticristo vem. Ele está falando aqui primeiro do anticristo, como se fosse um nome próprio. Existe uma profecia, existe uma expectativa de que o anticristo, aquele que incorpora, que encarna tudo que é contrário a Deus, ele vai se manifestar um dia. O homem da iniquidade, que Timóteo fala, nós temos aí essa expectativa, mas João está dizendo, olha só, agora muitos anticristos têm surgido. Então esses outros anticristos aqui que ele está dizendo, ele está falando de pessoas que estão militando, trabalhando intencionalmente contra Cristo, anticristo, né? Tem gente que é anti-flamenguista, né? Que vai lá, assiste o jogo do Flamengo, só para o Flamengo perder. Eu não sou flamenguista não, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. Anti-flamenguista ou anti-vascaína, a torcida mais anti é do Flamengo, tá? Porque o Flamengo fez anti-Vasco lá um montão de vezes, né? Mas ser anti é ser contra. Então a palavra aqui, quando ele usa no plural aqui, ele está dizendo que vários anticristos estão surgindo. São pessoas que militam de fato contra Cristo. E pior, o que ele diz no verso 19? Esses anticristos saíram da onde? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, não teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, essa é a primeira característica de um falso mestre, de um
anticristo, ele se ausenta do corpo de Cristo. É como se ele fosse um membro amputado do corpo. Nós, quando fomos salvos pelo Senhor Jesus, quando ele nos tirou do lamaçal do pecado, quando ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, quando ele nos tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne, ele nos incluiu num corpo. Não é opcional, não é algo que nós, assim, Jesus me salvou e eu vou pensar se eu vou entrar no corpo ou não, se eu vou fazer parte do corpo ou não. Não, ele nos colocou no corpo. Esses anticristos, a primeira característica deles é que eles se ausentam do corpo, eles saem do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é perfeita? Não. Nós temos muitas falhas? Temos. Temos muitos problemas? Temos. Mas não há desculpa, não há justificativa para nos ausentarmos do corpo deliberadamente. E essa é a característica deles, eles se ausentaram do corpo. Porque nunca fizeram parte do corpo. Porque se tivessem nascido de novo, e é o que João está dizendo aqui, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Se a gente vê alguém que se aparta, e esse não é o único sinal, tá, gente? Calma que nós vamos ter mais 3 marcas. Somente isso não é uma questão. Nós temos pessoas que saem feridas, que saem magoadas, mas não quer dizer que elas sejam anticristos, tá? Essa é a primeira característica. Nós temos mais 2 aqui para ver. Então, esses irmãos saíram deliberadamente da comunhão. Eles não querem estar com o corpo de Cristo, eles militam contra esse corpo, e ensinam contra esse corpo. No verso 20, mas vocês têm unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Ele está falando, vocês, irmãos, ele está de novo falando com os seus liderados, né? Eu sei que vocês têm a orientação do Espírito Santo, e ele diz do 21, não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então ele está dizendo mais uma vez para os seus discípulos, fiquem tranquilos, eu não estou falando isso como se fosse para vocês. Mas ele no 22, ele vai trazer então a segunda característica do anticristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Esses irmãos, esses anticristos que João está falando, são aqueles que saíram do corpo e estão agora deliberadamente ensinando falsas doutrinas a respeito de Jesus. Jesus não é o Cristo, Jesus não é Deus, Jesus não ressuscitou de fato, Jesus. Porque o que nós vemos hoje, e eu estava hoje, eu sempre digo para os irmãos, né, eu sou um assíduo utilizador de redes sociais, eu gosto de redes sociais, eu acompanho amigos, eu acompanho tendências, ensinamentos, eu uso redes sociais, mas é assustador o número de anticristos que estão nas redes sociais, homens e mulheres que participaram do corpo de Cristo, que saíram do meio de nós, que saíram das nossas fileiras, exatamente como João diz, e estão agora nesse momento trazendo falsos ensinamentos e falsas doutrinas. Eu conheço pessoas que saíram da igreja, mas que disseram assim, Guilherme, eu não sou cristão, eu não creio mais nas Escrituras, não creio mais na Bíblia, e foi viver a vida dele. Está no mundo, está lá, mas ele não está militando contra a igreja. Ele simplesmente disse que não cria, não se identificava mais com os nossos ensinamentos e está vivendo a vida dele. Ele não é um anticristo. Ele simplesmente não havia se convertido de fato. Estava entre nós, era um bom ambiente, somos pessoas legais, ele estava aqui conosco. Mas em algum momento ele
despertou para o fato de que ele não era cristão de fato. Mas o anticristo, ele não se contenta em apenas sair do corpo, em apenas sair da igreja, ele sai da igreja e começa a militar contra a igreja. E começa a trazer ensinamentos para confundir a igreja e quer trazer ensinamentos para que a igreja se desvie do seu caminho, do seu propósito. Esse é um anticristo. Eu hoje estava vendo o vídeo de um homem falando, a Bíblia que você tem na mão em português, ela tem uma tradução errada, e por causa dessa tradução errada, você está tratando pessoas que não são pecadoras como pecadoras. Eu falei, que tradução errada, rapaz? Aonde tem isso? É claro que a Bíblia não foi escrita em português, irmãos, é óbvio, todos nós sabemos disso. É claro que toda tradução passa por algum tipo de interpretação. Mas pensem bem, são centenas de anos de história de tradução bíblica. São centenas de milhares de pessoas envolvidas nesse trabalho. Só o alecrim dourado que cresceu no campo que descobriu que está todo mundo errado e ele está certo. A gente pode questionar algumas coisas de tradução. Por isso que na Bíblia, por isso que no Brasil nós somos privilegiados. Nós temos diversas traduções diferentes, que vão trazer nuances diferentes a respeito do texto bíblico. Nenhuma contradição, mas nuances, um entendimento mais aprofundado. Agora, dizer que o que nós temos na mão não é confiável, irmãos, corra de qualquer pessoa que tente convencer você de que a Bíblia que você tem na mão não é confiável. Corra, é anticristo. Isso é só um exemplo, tá? Tem vários outros exemplos de pessoas que saíram do nosso meio, que estão agora vivendo e negando verdades essenciais a respeito de Cristo. Existe um pastor que hoje é deputado, eu não vou dizer o nome, mas ele ensina que Jesus Cristo não ressuscitou de fato. Jesus Cristo ressuscitou no coração dos apóstolos, porque os apóstolos se recusaram com o decreto do Estado que matou Jesus, e por causa disso, eles em desobediência, mantiveram Jesus vivo. Isso é heresia, porque Jesus ressuscitou de fato, e se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé, e nós somos as pessoas mais tristes do mundo, mais miseráveis do mundo. Entendem? É um ensinamento muito bonitinho, quando você vê ele falando, é muito bonitinho, mas é anticristo. É um anticristo. Essa é a segunda característica. Primeira, que eles se ausentaram do corpo. A segunda é que eles negam Jesus como Cristo, negam os ensinamentos a respeito de Jesus. E qual é a terceira característica? Verso 26. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Então, essa é a terceira característica. Eles não só têm crenças erradas a respeito de Cristo, eles estão trabalhando, militando, na intenção de enganar e confundir a igreja. Então, nós temos que estar atentos. O João está aqui dando para a igreja ferramentas para que você avalie quem são aqueles que estão sendo verdadeiramente filhos de Deus e os que não são. E o teste doutrinário, que é o que nós estamos vendo aqui hoje, é você olhar para uma pessoa, ver que ela está fora do corpo de Cristo, ver que ela está negando verdades essenciais a respeito do Evangelho, e terceiro, ver que ela está intencionalmente querendo ensinar o erro para a igreja. Então esse é o teste doutrinário. Todo aquele que está militando com ensinamentos contrários ao verdadeiro Evangelho, nós devemos correr, nos afastar, porque são anticristo. Verso 24, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. O Evangelho não muda, irmãos. A verdade do Evangelho não muda. Centenas e centenas de milhares de anos.
o evangelho tem sido distorcido. Isso não é algo que acontece só hoje. Essas heresias que eu descrevi para vocês aqui acontecem hoje, sim, mas já aconteciam no tempo de João. Isso não é novidade. O que a gente tem que ficar atento é estar agarrados nas verdades que nós aprendemos desde o princípio. Firme-se no evangelho, conheça a palavra de Deus, se aprofunde. Nós temos aqui na igreja cursos, tem o CETEB, tem o Panorama Bíblico, e existem na denominação o IBR-MEC. Nós temos muitas oportunidades para nos aprofundar no conhecimento das Escrituras, mas saiba que há pessoas militando diligentemente, com todo o empenho, para que você seja enganado, para que você seja confundido em relação ao Evangelho. Mas João diz, quanto a vocês, verso 27, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro, não é falso, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Nós recebemos o Espírito Santo. Quando ele diz aqui que não precisa que alguém os ensine, ele não está dizendo que a gente deve rejeitar esses cursos que eu falei, por exemplo, ou rejeitar o ensino dos mestres que são verdadeiros. Ele está dizendo que, por meio do Espírito e com a nossa aproximação da palavra de Deus, nós temos o que é suficiente para conhecermos o que é essencial do Evangelho. Ninguém vai fazer CETEB para saber o que é o Evangelho. Ninguém vai fazer panorama bíblico para saber o que é o Evangelho. A gente vai se aprofundar no conhecimento bíblico de uma maneira maior. Conhecer com mais profundidade as doutrinas bíblicas. Mas o conhecimento do Evangelho, do sacrifício substitutivo de Cristo, isso o Espírito Santo nos ensina. Nós chegamos aqui, o que João está querendo dizer é que, se o Espírito Santo fala a alguém através da palavra, ele pode fazer isso até com a pessoa sozinha. Não precisa que ninguém ensine. Não está dizendo aqui para rejeitar o ensino de mestres. Então nós devemos buscar no Senhor, e nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então nós podemos conhecer, discernir os ensinamentos dos anticristos. Amém? Estejam atentos a esses ensinamentos, estejam atentos a esses anticristos que estão ao nosso redor, porque eles rejeitam a comunhão, e nós estamos aqui hoje também celebrando a comunhão. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia podem entrar. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, irmãos. Como eu disse, não é facultativo. Deus nos colocou no corpo. Você pode dar uma esperneada para cá, uma esperneada para lá, dizer, não quero, não vou me envolver, mas saiba que você está lutando contra Deus. E Ele vai, como bom pai que Ele é, Ele vai te repreender, te corrigir, te apertar, até você fazer a vontade dEle. Que a vontade dEle é que você esteja vivendo no corpo, exercendo os dons que Ele te deu, abençoando os seus irmãos e sendo abençoado. É disso que o corpo fala, é disso que a comunhão fala. Então, quando nós participamos da mesa, nós estamos declarando que pertencemos ao corpo, porque ninguém foi salvo por Jesus para viver avulso. A salvação de Cristo, ela implica necessariamente em estarmos no corpo. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por esses elementos, Senhor, que simbolizam o corpo e o sangue do Teu Filho, que simbolizam, ó Deus, o sacrifício que Ele realizou por nós, para nos incluir nesse corpo. Senhor, livra-nos de estarmos
lutando contra o Senhor, resistindo a fazer parte do corpo. Que não seja apenas um pedaço de pão e um cálice de suco de uva, mas que sejam os elementos da nova aliança que foi estabelecida no teu Filho. E que essa aliança esteja viva em nossos corações. Uma aliança que é contigo, sim, mas também é uma aliança que é entre nós. Estamos aliançados contigo, Senhor. E estamos aliançados uns com os outros. Aleluia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pode servir. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele sofreu sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração, Jesus, és digno de louvor, Jesus, recebe a adoração. É o seu pão, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o corpo do teu filho foi moído pelas minhas transgressões, pelo meu pecado. Era eu que deveria estar lá, Senhor. Mas Ele veio, Ele se fez carne, Ele andou entre nós e viveu uma vida pura, perfeita e sem pecado, obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa do seu sacrifício, eu estou aqui hoje, eu e meus irmãos estamos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa que foi realizada em nosso favor na cruz. Estamos aqui para celebrar, para lembrar e para aguardar ansiosamente pelo seu retorno.
Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Comei dele todos. Glórias ao teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito, maravilhoso, Deus de graça e de misericórdia. Meu amado, meu Senhor, meu Salvador. Minha vida é tua, Senhor, pertence a ti. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa obra que permite que um homem mau como eu, pecador como eu, possa ser seu filho hoje. Obrigado, meu Deus. Erga o seu cálice. Senhor, o sangue do teu filho é um novo e vivo caminho. Como ele disse, quando eu estava na ceia com os apóstolos, com os discípulos: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Obrigado, Senhor, porque a aliança do teu filho, ela é perfeita, diferente das alianças anteriores, que eram sombras e que foram quebradas por conta da nossa desobediência. A aliança no teu filho, ela é inquebrável, porque ela já foi perfeitamente obedecida pelo teu filho. Aleluias. Foi a obediência dele, Senhor, não a minha. Foi a virtude dele, não a minha. O mérito é dele, Senhor, não meu. Glórias ao teu nome por isso, Deus, porque se dependesse de mim, essa aliança já estaria quebrada há muito tempo, Senhor. Oh, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, que nos deu uma aliança inquebrável, consumada pelo teu filho. Obrigado, Deus. Aguardamos ansiosamente a volta. Maranata, vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem buscar a tua igreja, ó Deus. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, que nós possamos proclamar a tantos que amamos, que ainda não foram alcançados. Queremos que esse sangue limpe não somente os nossos pecados, mas os pecados daqueles que também estão ao nosso redor e que ainda não confessaram. Ajuda-nos, Senhor. Mas somos gratos. Obrigado pelo sangue do teu filho que foi derramado em nosso favor. Bebei dele todos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Seja exaltado, glorificado, Senhor. Glórias ao teu nome, meu Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, como é bom pertencer a Ti. Obrigado por essa noite, Senhor. Livra-nos dos anticristos que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a identificar, como teu filho João ensina, aqueles que se aproximam da tua igreja como falsos mestres, querendo enganar, querendo distorcer a tua palavra. Que nós também possamos olhar para esses ensinamentos e avaliar a nossa própria vida, Senhor. Que nós possamos avaliar a nossa vida diante dos testes moral, doutrinário e de comunhão. E que teu Espírito ilumine as trevas que possam haver no nosso coração e alcancem os cantos mais escuros do nosso ser e eliminem as trevas de dentro de nós, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. E que a nossa vida como culto continue. Hoje à noite, amanhã, depois. Que estejamos com a nossa vida sempre no teu altar,
entregando a Ti um culto racional, porque o Senhor é digno. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.